Oi, galera, continuando, nós tínhamos parado na página 116, agora a gente continua na 117 até a 130 e depois as atividades finais ficam para a monitoria Tia Nath, tá bom? Resolva os problemas a seguir usando a equivalência. Gente, a gente pode usar a equivalência ou, se vocês quiserem, pode usar também o MMC, tá bom? Tem gente que se sente muito mais confortável fazendo com o MMC. Só que no caso do livro, está pedindo para usar a equivalência. Então, vamos novamente rever o que é essa equivalência aí. Vamos lá. Duda participou de uma prova de ciclismo na escola. No período da manhã, ela percorreu 1/5 do trajeto. No período da tarde, ela percorreu 2/10 do trajeto. Então, vamos lá. Os alunos devem somar 1/5 mais 2/10. Porém, existe uma determinada continha que a gente precisa fazer para igualar esses denominadores. Então, nós vamos encontrar as frações equivalentes que tenham o mesmo denominador e depois fazer o cálculo, né, para poder elaborar essa resposta. Lá na letra B. 1/5 vai ser igual a 2/10. Qual foi, então, o número que eu utilizei aí? 2/10 mais 2/10 é igual a 4 décimos, tá bom? Então, 2/10 mais 2/10 é igual a 4 décimos. 1/5 é igual a 2/10? Sim, por quê? Porque é uma fração equivalente. Se eu pensar em 1/5 e em 2/10 como fração equivalente, eu vou chegar na seguinte conta: multipliquei por 2. 1/5 vezes 2 vai ser igual a 2/10. Então, eu posso pegar 2/10 mais 2/10 e vou chegar a 4/10. Só que eu não consegui chegar no número total. Por quê? Porque eu preciso da parte inteira disso aí. Qual é a minha parte inteira? Que é a que falta ser percorrida, no caso da letra C. 10/10 me representa a parte inteira, tá bom? Então, eu pego os 10/10 e vou diminuir daquilo que eu já corri, que foi o que eu fiz na letra B. 2/10 mais 2/10, que foi o resultado 4/10. Então, se eu tirar 10/10 de 4/10, eu vou obter 6/10. Então, o que foi percorrido? 4/10. O que falta ser percorrido? 6/10, tá? Só para relembrar, no período da manhã ela percorreu 1/5, no período da tarde ela percorreu 2/10. São frações equivalentes. 118. Vamos lá. Nina foi com a mãe numa pizzaria e pediram uma pizza dividida em 8 partes iguais. Nina comeu 1/4 e a mãe comeu 3/8. Então, que fração comeram juntas? 1/4 é igual a 2/8. 2/8. 1/4 é igual a 2/8. Por quê? Porque de 1/4 eu tenho que achar a minha fração equivalente para somar a outra fração. Então, eu multipliquei aí por 2 e cheguei a 2/8. Eu já tinha 3/8, bastava eu somar 2/8 mais 3/8. Qual a parte da fração que elas comeram juntas? 5/8. Que fração sobrou? Sabem que o meu total vai ser 8/8. Então, se eu já tenho 5/8, basta eu tirar esses 5/8 do meu inteiro, que é 8/8. 8/8 menos 5/8, 3/8, tá? Então, elas comeram juntas 5/8 e sobrou 3/8. Eu acho muito mais fácil a gente fazer o MMC. Muito mais rápido do que a gente pensar em equivalência, tereré, tereré, tereré. Vamos, por exemplo, no 7, A e B e no 8, pensar na parte MMC.
Na parte MMC, eu cheguei no numerador 18, no denominador 18, tá? É só eu pegar o 6 e o 9 como denominadores e fazer o meu MMC. Porém, eu tenho 3/6 para eu descobrir a equivalência da fração 3/6, eu posso multiplicar por 3, que eu vou obter 9/18. Ok, descobri a equivalência de 3/6. Agora eu pego 3/9. Eu também tenho que obter o denominador 18. Então, eu pego meus 3/9 e multiplico por 2. 3. Deixa eu até fazer essa parte aqui no quadro com vocês. Três sextos. Se eu multipliquei por 3, eu vou obter 3, ó. Eu vou obter 9/18. Agora, a minha outra parte é 3/9. 3/9, que eu também tenho que obter este denominador 18. Então, aqui subentende-se que eu multipliquei 9 vezes 2, 18. Então, aqui eu também tenho que multiplicar vezes 2, que vai ser 6. Agora, eu posso somar essas duas frações aqui, visto que eu já igualei os denominadores. E vou obter como resposta 15/18, tá? Agora, sabendo que o meu total é equivalente a 18/18, a parte que ainda resta das trufas é menos 15/18, que vai ser igual a 3/18. Então, o que a gente pode concluir quando a gente fala que faz adição e subtração de partes diferentes? Nós temos que pegar estas frações, que são partes diferentes, e chegar à fração equivalente, que vai ser igual a outra fração equivalente da outra fração, tá? Então, isso leva um pouco mais de cálculo. Para prova, para teste, para tarefas, eu não vou pedir equivalência de fração, como eu já tinha falado isso com vocês. Eu vou pedir o MMC, tá? Esse sim, eu quero que vocês façam e saibam na ponta da língua, tá bom? Vamos continuar? Deixa eu só botar aqui para carregar. A gente vai lá na página 120 agora. Problemas envolvendo adição e subtração de números decimais. Só para relembrar vocês, adição e subtração de decimais, eu falei para vocês que quando a gente arma a conta, essa conta tem que estar corretamente armada. O que significa estar corretamente armada uma conta de número decimal? Significa que a minha parte inteira tem que estar direcionada à parte inteira do valor de baixo. Significa que a minha vírgula tem que estar casadinha com a vírgula. E significa que as partes decimais também tendem a ficar uma casadinha com a outra. Assim como a gente arma a conta, normal, né? Conta de adição e subtração, com as parcelas, respeitando a ordem que elas estão, ordem das centenas, ordem das dezenas, ordem das unidades. Também na conta de números decimais, nós vamos não só armar corretamente, também respeitando a parte inteira e a parte decimal, como a gente pode rapidamente resolver isso, lembrando de que vírgula tem que estar embaixo de vírgula, tá bom? Então, vamos lá. Observe os cartões e complete com os decimais que estão na mão dos alunos que estão de costas. A gente tem 3 inteiros e 1 meio, significa que é 3,5.
TEL a gente tem 1/10, significa que é 0,1. E na Duda a gente tem 25 centésimos, significa que tem 0,25. Então, repetindo, os números são 3,5, 0,1 e 0,25, tá bom? 121. A professora pediu aos alunos que relacionassem os números decimais com os valores do sistema monetário brasileiro. Veja se o que eles fizeram está correto e, se não estiver, justifique e coloque as quantias corretas no quadro de ordens. Então, Beca usou para representar 3,50 3 moedas de R$1 e uma moeda de 5 centavos. Não está correta. Na verdade, ali está somando 3 e 5. Ela tem que usar 3 moedas de R$1 e uma moeda de 50 centavos, tá? TEL usou para representar a quantia de 10 centavos, aqui a gente tem uma moeda de 1 centavo. Não, tá errado. Ele teria que usar ou 10 moedas de 1 centavo ou apenas uma moeda de 1 centavo. Duda usou para representar a quantia de 25 centavos, duas notas de R$10 e uma de 5. Não, aqui ela representou R$25, 25 centavos não. Então, no quadro de valor que a gente tem aí, nós temos assim, unidade, o primeiro valor é 3, 15 e centésimo zero, ou seja, 3,50. No valor do meio, a gente tem unidade 0, vírgula, junto com zero, 12 e centésimo 5. Então, nós temos 25 centésimos. E a gente tem 0 no unidade, 1 no décimo e 0 na casa do centésimo. Então, quando a gente soma esses três valores, 3,50 mais 0,25 mais 0,10, nós vamos conseguir obter 3,85, tá bom? 3,85. Vamos para a página 122. Torugo foi ao mercado comprar pão e molho de tomate que faltava para sua mãe fazer cachorro-quente. O pão custava R$ 7,55 e o molho de tomate R$ 2,32. Usem os ábacos para fazer a conta, né, representando as argolas corretas. Então, na unidade, no primeiro ábaco, a gente tem 7 argolas. No décimo, a gente tem 5 argolas e no centésimo, 5 argolas. No segundo ábaco, nós vamos ter 2 argolas na unidade, 3 argolas no décimo e 2 argolas no centésimo. Quando a gente soma 7,55 mais 2,32, nós vamos chegar na quantia de 9,87. Então, ele gastou R$ 9,87. Número 5. 123. A mãe de Luquinha chegou em casa com um pote de sorvete que trouxe do mercado. Ela disse que o preço era R$ 15,66, mas para quem tinha o cartão de fidelidade da loja, o preço era R$ 15,53. A mãe de Luquinha comprou pelo menor preço, pois tinha o cartão. Qual foi a economia que ela fez? Lembrando que cartão de fidelidade é um cartãozinho que várias lojas, né, utilizam para fazer, segurar esse cliente, obviamente, e fazer descontos, né, para esse cliente. Então, ela pegou o valor real e diminuiu do valor que ela poderia pagar por ter o cartão de fidelidade. Então, ela conseguiu economizar 13 centavos, tá bom? Depois eu passei para vocês um problema em que vocês utilizariam, tá, estes valores destes produtos do número 6 e também, se não me engano, mais lá na frente,
Não, aqui mesmo embaixo, ó, recorte imagem dos panfletos, taraná, taraná, e colhem em seus cadernos. Então, vocês vão elaborar 2 problemas, um utilizando estes já aqui e o outro utilizando os produtos dos panfletos que vocês recortariam, tá bom? Enfim, explorando a calculadora. Na calculadora eu disse para vocês, inclusive, que a gente dificilmente encontra vírgula. A gente encontra um pontinho que substituímos pela vírgula, tá bom? Então, a Isabel utiliza muito a calculadora. Ela pagou R$50 para comprar todos esses produtos aqui, tá bom? Então, vamos somar na calculadora. Foi o que foi pedido. Você primeiro vai somar isso tudo, tá? Ela gastou basicamente aqui, deixa eu ver, R$18,19. Comprando todos esses produtos, R$18,19 era o que dava o valor desses produtos somados. Só que ela pagou com uma nota de R$50. Então, você vai diminuir 50 do 18,19. 50,00 menos 18,19. Então, você chegará no seguinte troco, 31,81 ou R$31,81. Embaixo, era também para fazer os cálculos, utilizando a calculadora para vocês acostumarem-se aos símbolos da calculadora, né? A gente está estudando os símbolos da calculadora em cada tema. Então, eu vou falar para vocês qual foi o resultado e aí vocês conferem aí se bateu com o resultado que vocês utilizaram para escrever quando fizeram a conta, tá bom? Então, vamos lá. Letra A, 0,8. B, 1,2. C, 0,30. D, 7,91. E, 0,857. F, 3,708. Letra G, 15,517. Letra H, 37,23. Caramba. Não vou poder agora. 37,23. Letra L, 1,988. Letra J, 34,264. Letra K, 6,03. Letra L, 63, não, eu tô lendo a questão. Letra L, 57,72. Letra M, 24,71. Letra N, 14,64. Letra O, 1,11. E a letra P, 0,57. Neste caso aqui era para você fazer na calculadora, mas se você quiser comprovar no caderno, principalmente para ver se você conseguiu compreender como é que se arma a conta de número decimal, pode fazer para testar o seu conhecimento, tá bom? Até porque o máximo que vocês testarem o que vocês estão aprendendo é lucro para vocês, tá? Depois a gente entra no outro conteúdo que é medindo comprimentos, tá? Aí a gente tem uma relação aqui entre comprimentos e número decimal, até mesmo número fracionário. Então, vamos lá. Você consegue se lembrar que profissionais são esses e quais instrumentos eles utilizam? Então, normalmente, engenheiros, pedreiros, costureiras, tá? Construtores, eles vão utilizar esses instrumentos que estão aí. A gente tem uma trena, uma fita métrica e o metro, que é utilizado do pedreiro, que é aquele que vai se abrindo todinho e se esticando, tá bom? Depois,
Recorte do material de apoio às partes da fita métrica e cole-as seguindo a numeração até formar 1 metro. Então, 1 metro, a gente chegou à conclusão, depois da atividade pronta, que tem 6 centímetros. E os milímetros são numerações que estão dentro dos centímetros. Então, entre 1 centímetro e outro estão os milímetros. Os milímetros, e quantos milímetros tem 1 centímetro? 10 milímetros. A cada 10 centímetros, nós temos um decímetro. Então, quantos decímetros há em 1 metro? 10 decímetros. 10 decímetros. Se a cada decímetro há 100 milímetros, quantos milímetros há em 1 metro? 1000 milímetros, tá? 1000 milímetros. Então, sistematizando, a unidade padrão de comprimento é o metro, mas para medir pequenos comprimentos, a gente usa o centímetro, o milímetro e também há o decímetro, que é menos utilizado, mas o centímetro e o milímetro normalmente a gente utiliza bastante, tá bom? Depois nós temos um problema lá na página 126 que fala de alturas. Essas alturas, elas são representadas em metro e são utilizadas nestas representações os números decimais. Então, a gente tem aí Nina, Duda e Luquinha, cada um com a sua respectiva altura. Será que a gente conseguiria medir utilizando a fita métrica? Sim, né? Se a gente tiver um aluno que tenha até 1 metro, a gente consegue, porque na fita métrica a gente só tem até 1 metro, tá bom? Então, como podemos saber quem é o aluno que vai ser indicado para o atletismo? Provavelmente o Luquinha, porque ele é mais comprido do que os outros, tá? Então, qual a diferença entre Luquinha e Nina, Luquinha e Duda? Eu vou pegar a altura de Luquinha e vou diminuir pela altura da Duda. Vou pegar a altura do Luquinha e vou diminuir pela altura da Nina. Então, a diferença entre Luquinha e Nina é de 4 milímetros. Perdão, de 4 milímetros. E a diferença entre a Luquinha e Duda é de 5 milímetros, tá bom? Qual é a unidade usada para medir o comprimento? É o metro. Considerando o metro como um inteiro, responda usando frações. Se em 1 metro tem 100 centímetros, qual é a fração que representa 50 centímetros? É a metade, né? 1/2 ou 50 sobre 100. E aqui representa 25 centímetros, 25 sobre 100. E aqui representa 10 centímetros, 10 sobre 100. Depois, nós tínhamos uma tabelinha onde nós tínhamos a seguinte descrição: metro, decímetro e centímetro, os submúltiplos do metro, tá? Então, eu vou falar para vocês como é que ficou essa numeração aí. Toda ela vai começar no metro e vai terminar no centímetro, tá bom? Então, vamos lá. 0,50, 0,25, 0,20, 1,00, 1,34 e 1,50. Então, as medidas do quadro maiores que 1 metro é 1,50 e a 1,34. 1,50 e 1,34. Essas duas medidas você pode colocar o M também para finalizar, tá bom? Para representar que é metro. Represente o número decimal 2,45 usando a fração 2 inteiros e 45 centésimos. 45 sobre 100. Depois, lá na página 130, pra gente finalmente finalizar. Esse vídeo próximo aí já tá grande a beça. Até eu estava viajando com a família pelo litoral da Bahia, estava ansioso para chegar à Praia das Ostras, e aí nós tínhamos uma plaquinha com os respectivos quilômetros de cada cidade aí, né? O símbolo KM significa quilômetro. Quantos quilômetros faltam para até eu chegar à Praia das Ostras? 2 quilômetros, como representado na placa.
ela tá longe ou perto? Sabendo que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, ela tem que percorrer 2.000 metros para chegar nessa praia. Então, significa que ela tá até próximo, né? Não tá tão próximo assim, mas tá próximo. Então, para andar 1 quilômetro, tem que percorrer 1.000 metros. Então, em 2 quilômetros, nós temos 2.000 metros. Em 6 quilômetros, nós temos 6.000 metros. Em 12 quilômetros, nós temos 12.000 metros, tá bom? E o super desafio que temos aí é o seguinte: quantos metros o gatinho de Duda andou atrás da borboleta se ele andou por 3,5 km? Se ele andou por 3 quilômetros, ele andou 3.000 metros. E se ele andou meio quilômetro, ele andou 500 metros. Então, ele andou 3.500 metros, tá bom? Então, galera, para se medir a distância de uma cidade a outra, a gente utiliza o quilômetro, que é a unidade múltipla do metro, mas que é utilizado para medir grandes distâncias. É representado pela letra km, tá bom? Na página 131, até a página 139, já vai ser a correção respectiva feita na monitoria, tá bom? Então, você não pode deixar de participar da monitoria, porque lá você corrige a sua última parte do livro, assim como você também tira dúvidas, tá bom, galera? Então, nossa próxima aula de matemática, a gente já vai iniciar o capítulo 8 e vamos também deixar a correção do gabarito comentado das atividades que vocês vão baixar também para fazer neste arquivo de hoje. Por quê? Porque vai estar sendo postado o vídeo de correção, assim como 2 arquivos diferentes, 2 arquivos iguais, mas em tamanhos diferentes. Um tá no Word e o outro tá no PDF. O Word tem alguns problemas para baixar, então a gente coloca no PDF também para que não aconteça esse problema. Você pode imprimir na sua casa, na Lan House, você pode imprimir aqui na escola, caso você queira, e você pode copiar no caderno também para poder responder essas atividades de revisão do capítulo 7. O que não pode acontecer? Não pode deixar de fazer a tarefa, porque a tarefa é aquilo que você aprendeu, você vai colocar em prática, realizando essa tarefa que foi preparada para vocês. Tá sendo bem tranquilo essas tarefas, tá? E na nossa próxima aula online, nós vamos continuar falando também de frações, tá bom, galera? Então, até a próxima aula.